Olá, eu sou o professor Ivo, do curso Instalador e Reparador de Rede de Computadores, e na disciplina de Conceitos Básicos de Rede, eu vou falar sobre a camada de rede, em específico a seção 7.2, Endereçamento de Rede IPv6, do capítulo 7 aí do material da Cisco CCNA. Então, no capítulo 7 do CCNA Routing Switch, é apresentado o endereçamento IP. Neste vídeo, vou falar apenas sobre a seção 7.2, que é endereçamentos de rede IPv6. Bom, vamos falar sobre por que surgiu o IPv6, as necessidades do IPv6. Então, o IPv6 perante o IPv4, ele apresenta maior espaço de endereçamento, que é 128 bits. Ele permite até 341 decilhões de endereços. Ele soluciona as limitações do endereço IPv4. Ele adiciona um aprimoramento como configuração automática de endereço. Bom, por que o IPv6 é necessário? Então, ele prevê o aumento considerável da população da internet. Ele trabalha em cima do esgotamento de endereço IPv4. Soluciona problemas com a ANAT, né, tradução de endereços. E suporta a internet das coisas, que está chegando cada vez mais aos nossos lares, né? Bom, técnicas de migração de IPv4 para IPv6. A áudio de pilha dupla, né, onde os dispositivos de pilha dupla executam os protocolos IPv4 e IPv6 simultaneamente. Há também o tunelamento, o pacote IPv6 é encapsulado dentro de um pacote IPv4. E há a tradução NAT64, que permite que os dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquem com os dispositivos de IPv4. Os endereços IPv6 são representados com 128 bits de comprimento. Cada 4 bits é apresentado por um único dígito hexadecimal. O hexteto é o termo não oficial que o pessoal tem utilizado para se referir a um segmento de 16 bits ou 4 valores hexadecimais. Estes são os formatos preferenciais para a representação do endereçamento IPv6, né? Então, tem um valor aqui separado por 2 pontos até completar o total, né, desse endereço. Mas esses formatos preferenciais, eles podem ser reduzidos, né? Eles podem ser compactados e para isso a gente adota algumas regras, né? A primeira regra é omitir os zeros à esquerda em qualquer hexteto aí, assim como apresentado na figura, né? Então a gente tem aqui, toda vez que tiver um zero nesse posicionamento, logo após os 2 pontos aqui, eu posso resumir ele dessa forma como está aqui apresentada, ou dessa outra forma. Bom, temos como segunda regra omitir aí os segmentos que valem zero. Então, onde tudo tiver zero, eu posso resumir por 2 pontos duplos, substituindo uma única sequência aí contígua de um ou mais segmentos de 16 bits, ou seja, hexteto, né, que consiste em todos com zero. Então, o que a gente pode fazer? Então, onde esses dois aqui, que era tudo zero, eu posso resumir 2 pontos. Aí esse intervalo é entendível como tudo zero entre esses 2 pontos. Aqui temos mais outra ilustração aí da utilização da segunda regra. Então, que pode, se eu tiver tudo zero, eu resumo simplesmente em 2 pontos, 2 pontos. Bom, os 3 tipos de endereço IPv6 eles são unicast, onde há um único endereço IPv6 de origem para um destino. Ele pode ser multicast, onde o endereço IPv6 multicast é utilizado para enviar um único pacote IPv6 para vários destinatários. E o endcast, onde o endereço IPv6 encast é qualquer endereço IPv6 unicast que possa ser atribuído para vários dispositivos simultaneamente.
O comprimento do prefixo IPv6, usado aí para indicar a parte de rede do endereçamento IPv6, pode variar de 0 até 128, mas na maioria, né, das configurações das LANs, a gente adota como prefixo os primeiros 64 bits, então ele é /64. Os IPv6 unicast, eles podem ser unicast global, que são endereços roteáveis da internet globalmente exclusivos. Link local, onde os endereços de link local são usados para comunicação com outros dispositivos no mesmo link local, na mesma rede local, limitados a um único link, né? Também temos o único local, que é local exclusivo, que são utilizados para endereços locais dentro de um site ou entre um número limitado também de sites. Temos o endereço de link local do IPv6, ele permite que um dispositivo use o mesmo link para se comunicar somente com outros dispositivos ativados por IPv6. Então, são criados, mesmo se o dispositivo não tiver recebido um endereço IPv6 unicast global. Eles estão aí na faixa da FE 80, e eles são /10. E geralmente é o endereço de link local do roteador que é usado como gateway padrão para os outros dispositivos no link. No momento, somente endereços unicast globais com os primeiros 3 bits, que é de 001 ou 200/3, estão sendo atribuídos. O endereço unicast global ele é formado por 3 partes. O prefixo de roteamento global, que é a porção da rede que foi atribuído pelo provedor. Então, normalmente é /48 essa parte. O ID da subrede, que é usado para subredes dentro de uma empresa. E a interface ID, que é o ID, né, da interface que equivale à parte do host de um endereço IPv4. Para as configurações do roteador com IPv6 é bem simples. São os mesmos comandos do IPv4, bastante substituir de IPv4 o nome para IPv6. Né? Onde tiver IPv4, você vai colocar IPv6. O comando para configurar um endereço IPv6 unicast global em uma interface IPv6 address e o IP, né, na versão 6, / o tamanho do prefixo que será utilizado. A configuração do host de forma estática ou manual, usando o endereço IPv6 em um host, é semelhante à configuração de um endereço IPv4. O endereço de gateway padrão pode ser configurado para corresponder ao endereço unicast de link local ou global das interfaces Ethernet Gigabit. Tá? A atribuição dinâmica de endereço IPv6 utiliza a configuração automática de endereço stateless, né, que é SLAAC, ou de estado DHCP v6, na versão 6. Na configuração automática do endereço stateless, que é o SLAAC, tem-se que um dispositivo pode obter o seu prefixo, comprimento do prefixo, endereço do gateway padrão e outras informações de um roteador IPv6. Usa as mensagens RA, que é o anúncio de roteador, ICMP v6, do roteador local. As mensagens ICMP v6, RA, são enviadas aí a cada 200 segundos para todos os dispositivos habilitados para IPv6 dentro de uma rede. Então, para ativar um roteador como o roteador IPv6, deve ser usado aí o comando de configuração global IPv6. Então, você vai colocar IPv6 espaço unicast-routing. Bom, há 3 tipos de mensagem RA. Então, a opção 1, SLAAC. Opção 2, SLAAC com servidor DHCP v6, que é o stateless. E a opção 3, que é DHCP v6 stateful,
sem Slack. Bom, a opção 1, Slack somente, né, o roteador anuncia que possui tudo o que você vai precisar, né, para realizar a comunicação. Deixa eu só... Então, tem o prefixo, o comprimento do prefixo e o gateway padrão. A opção 2 tem Slack e DHCP, né? Aqui estão as minhas informações, mas você vai precisar obter informações como endereço DNS de um servidor DHCP versão 6. Já a opção 3, não, é somente DHCP V6, né? Não posso ajudar, solicite todas as informações a um servidor DHCP V6. Então, tem essas mensagens aí, segundo essas opções, dentro de uma rede com o endereçamento IPv6. A opção 1 de RA, então, solicitação aí de anúncio, né, de roteador, o Slack, somente esse é o padrão, né, que vem por padrão dentro da configuração da rede. A opção 2 de RA, o Slack DHCP-V6 Stateless, ele usa o Slack para o endereço unicast global IPv6 e o gateway padrão. Usa um servidor DHCP-V6 Stateless para obter as outras informações. A opção 3 de RA, DHCP-V6 Stateful, ela usa o endereço de link local dos roteadores para o gateway padrão. Então, usa DHCP-V6 para todas as demais informações. Quando a mensagem de RA é Slack ou Slack com DHCP-V6 Stateless, o cliente deve gerar sua própria ID da interface. A ID da interface ele pode ser criado por meio do processo de EUI 64, né, ou de um número de 64 bits gerado aleatoriamente. Um ID de interface EUI, né, de 64 é representada aí por números binários e composta por 3 partes. O OUI de 24 bits do endereço MAC do cliente, mais o 7º bit, que é o bit universal, o local, e é invertido. Bom, o valor de 16 bits FFFE em hexadecimal inserido identificador de dispositivo de 24 bits do endereço MAC do cliente também é utilizado. Sobre as IDs de interface geradas aleatoriamente, o Windows usa aí o ID da interface gerada aleatória, assim como pode ser observado aqui nessa imagem, né? Então ele cria automaticamente, e aqui é um exemplo só de como ele cria. Bom, o endereço de link local ele pode ser estabelecido também dinamicamente ou configurado manualmente. Os roteadores da Cisco, o Cisco IOS, eles usam o EUI 64 para gerar a ID da interface de todos os endereços de link local e interface IPv6. A desvantagem de usar endereço local vinculado dinamicamente é o ID da interface longa, portanto, eles geralmente são configurados de formas estáticas. Já a configuração manual do endereço local de link permite aí a criação de um endereço simples, né, mais fácil da gente conseguir lembrar. Bom, os comandos para verificar a configuração de IPv6 são semelhantes para IPv4. Você vai usar show IP, só que ao invés de IPv4 vai colocar IPv6, show IPv6 interface brief, show IPv6 route. O comando de ping do IPv6 também é idêntico ao comando utilizado em IPv4, exceto pelo fato de estar utilizando o endereço IPv6 ao invés de um endereço IPv4. Bom, há tipos de endereço IPv6 multicast, né? Temos o multicast atribuído, que são os endereços multicast reservados para grupos pré-definidos de dispositivos. E o multicast não solicitado,
E aí, assim, os atributos são de dois tipos no grupo de multicast, com todos os nós, ao nudes, né? É o FF02, 2.2.1, que é o grupo multicast do qual participam todos os dispositivos habilitados para IPv6 dentro de uma rede, semelhante a um broadcast IPv4. E temos aí o grupo multicast all routers, né? Onde todos os roteadores participam. E o endereço IPv6 ele é o FF02, final 2, que é um grupo de multicast do qual participam todos os roteadores IPv6 que estão ali. Bom, o endereço multicast do nosso solicitado, ele é mapeado para um endereço de multicast de Ethernet especial e permite que a placa, né, a NIC Ethernet, filtre os quadros nos destinos MAC sem levar para a camada de cima, né? Sem levar para a camada de rede. Bom, eu agradeço muito sua atenção. Se você gostou do vídeo, curte ele aí. Assista o próximo vídeo, que aborda a seção 7.3 do capítulo 7. Um grande abraço.